Muito bem, voltamos. Sejam muito bem-vindas de volta. Espero que tenha dado tempo de vocês tomarem uma água, tomarem um café, ir ao banheiro. Muito bem, vamos começar aqui nossa segunda parte. Deixa eu só. Acertou, acertou. Deixa eu só terminar de colocar vocês aqui. Muito bem. Ah, ok. Aí. Deixa eu tentar aceitar vocês. Muito bem. Vamos então para a segunda parte da nossa aula. Deixa eu colocar aqui para vocês. Material. E neste material, eu vou fazer uma atualização com vocês aqui no ao vivo. Por quê? Como eu disse, eu montei essa aula na semana retrasada, né? Onde a inflação era um valor, a Selic era outro valor, e nós sofremos a alteração, né? Da semana passada para essa semana. Então, eu vou realizar essa alteração aqui com vocês no ao vivo para vocês verem as mudanças que nós tivemos da semana passada para cá, tá bom? Deixa eu só. Tem um áudio vazando. Deixa eu ver. Isso, prontinho. Então, como eu disse, né, a gente teve ali alterações tanto na Selic quanto na inflação. Eu vou fazer essa alteração aqui no material junto com vocês para a gente também ver o cálculo de rentabilidade de uma aplicação antes do aumento da Selic e da inflação para agora, depois do aumento da Selic e da inflação. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês no ao vivo também. Só que antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da poupança. E por que a poupança é tão mal compreendida, digamos assim, né? Por que a gente fala que a poupança não é um investimento? Por que a poupança é tão ruim? Então, vamos entender primeiro a parte histórica, da triste história da poupança. Então, a poupança ela foi criada em 12 de janeiro de 1861 por Dom Pedro II, quando ele assinou o decreto 2723, estipulando a criação da Caixa Econômica Federal e da caderneta de poupança. O objetivo era captar os recursos que classes mais pobres tinham para economizar. De início, o investimento pagaria 6% de juros ao ano e o titular, ou seja, o dono da poupança, poderia sacar quando quisesse o dinheiro com garantia do governo imperial do Brasil. Então, a gente já percebe que a questão do uso da poupança ela é muito mais enraizada na história da economia brasileira. A gente está falando de 1861, ou seja, está falando aí de quase 200 anos. Né? Então, é uma aplicação que nossos bisavós faziam, nossos avós faziam, nossos pais fizeram, e hoje é natural que nós também façamos este tipo de aplicação, principalmente quem não tem conhecimento sobre a área de investimentos. Então, vem da nossa história. E tudo que a gente vê na história que tem uma durabilidade muito grande, a gente acredita como sendo algo positivo, né? Afinal de contas, durou tantos anos, por que isso seria ruim? Só que aí a gente tem que olhar na história que quando o Brasil teve a colonização através de Portugal, nós começamos a copiar muitas coisas ali da Europa, inclusive o modelo financeiro das finanças. Então, os 6% de juros era algo muito interessante naquela época. Outro ponto importante é que ninguém sabia exatamente o que era a inflação, como ela funcionava, porque a gente está falando da década de aliás, né, do século de 1800. Então, isso faz muito tempo. A inflação, de fato, começou a assolar a economia brasileira a partir dos anos de 1950, né? Depois das depressões, depois das crises financeiras. Então, a gente começou a ver, de fato, a inflação corroer o dinheiro do brasileiro depois de muito tempo, mais de 150 anos depois da criação da poupança, né? E a ideia, né, de Dom Pedro era exatamente porque ele entendeu que na cultura deste país e por traços também da economia ali na Europa, dentro de Portugal, em Lisboa, não existia também esse controle financeiro, então as pessoas gastavam tudo que elas tinham
e com isso eles acharam que era interessante também você fazer este recolhimento, guardar dinheiro para as pessoas, através da colônia portuguesa, para que as pessoas tivessem um pouco de dinheiro guardado ali, e também para financiar os projetos do governo, né, do governo imperial. Então, você tinha ali também a questão de um governo querendo captar recursos da população para conseguir financiar os seus próprios projetos e pagando 6% de juros para essas pessoas. Então, as pessoas achavam que isso era muito interessante, né? Ainda mais porque veio de Dom Pedro II. Então, a gente consegue enxergar também a dificuldade que algumas pessoas têm de sair da Caixa. E a gente percebe o porquê disso. A Caixa e o Banco do Brasil são os bancos mais antigos do país. A Caixa tem aí mais de 150 anos, 180 e poucos anos. O Banco do Brasil tem 200 anos. Então, a gente está falando aí de uma série histórica que faz e traz uma credibilidade muito maior para esses dois bancos. Tanto é que os bancos que mais emprestam dinheiro, ajudam no financiamento imobiliário, é Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Empresas que estão começando agora e precisam de capital giro vão conseguir dinheiro de uma forma mais simples com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, por causa do histórico, por causa de tudo que aconteceu ao longo aí dessas décadas, desde a sua criação. Os outros bancos vieram depois, né? O Santander, que é o Santo André, que é um banco italiano, que veio para o Brasil. A gente tem o antigo Banespa, a gente tem o Bradesco hoje, a gente tem o Banco Itaú, o Inter, que é o banco intermédio, as pessoas acham que o nome do banco Inter é Inter, mas não é Inter, é Intermedium Bank, que se tornou o Inter, também é bem antigo, desde lá, ele tem aí pouco mais de 30 anos, mas como Interbank, ele já tem acho, quase 70, 80 anos. Então, bancos mais consolidados geralmente chamam mais a atenção das pessoas. Então, esses bancos também nunca fizeram um grande esforço para mudar a rentabilidade da poupança, porque aí teria que entrar um consenso junto com o Banco Central para que aumentasse e mudasse as regras da poupança, para que ela passasse a render um pouco mais. Só que isso não é tão interessante para os bancos, porque vamos pensar o seguinte: quando você compra um CDB, ou quando você compra uma poupança, né, você aplica o seu dinheiro ali numa poupança, você está emprestando dinheiro diretamente para o banco. E o banco está te prometendo uma taxa de retorno. E o banco, isso é um empréstimo. Então, se ele te oferta uma taxa de retorno de 6%, e você guarda 5, 10, 20, 50, 100 mil reais ali na caderneta de poupança, ele vai continuar tendo que pagar os mesmos 6%. E por falta de informação, as pessoas vão se manter dentro dessa aplicação. Ninguém está hoje prestando atenção, ninguém não posso generalizar, mas a grande maioria das pessoas vão falar que 99% das pessoas não olham para a rentabilidade da caderneta de poupança se comparado a um Tesouro Selic, se comparado a um CDB de 100% do CDI, que é coisas que nós vamos olhar hoje. Então, o que vai acontecer? Você vai ter pessoas, principalmente a galera aí que tem já 50, 60, 70 anos, é a galera que a gente tem a maior dificuldade de colocar na cabeça delas que poupança não é investimento. Porque cresceram dentro dessa aplicação. Aprenderam desde sempre que era a melhor alternativa que elas tinham. E a gente vai ver aqui, por A mais B, que não é. Eu falei anteriormente, eu vou mostrar aqui de novo. Então, principalmente pelo fator histórico, a poupança acabou sendo uma aplicação ali, e ainda é a maior aplicação do nosso país. Se você fizer um estudo rápido no Google, você vai ver que as pessoas ainda guardam muito dinheiro na poupança. Muito. O Banco Central, vira e mexe, emite relatórios falando das aplicações em poupança. É a aplicação que mais tem pessoas guardando dinheiro, é o que mais tem depósito. Por quê? É simples, de certa forma, um investimento é relativamente baixo, você pode tirar a qualquer momento, não tem imposto de renda. Isso é um outro ponto que a gente vai falar também. O que é melhor? Guardar o dinheiro na poupança, que rende menos, porém não tem imposto de renda? Ou é melhor você guardar dinheiro num CDB de um banco Inter, por exemplo, que tem liquidez diária, mas tem imposto de renda? A gente também vai aprender a comparar essas informações. Porque este é um dos argumentos que as pessoas utilizam para falar que a poupança é melhor. Por que eu vou para o Banco Inter guardar dinheiro no CDB se eu tenho imposto de renda? Enquanto na poupança eu consigo tirar o dinheiro a qualquer momento e não pago imposto de renda.
Será que este imposto de renda faz uma diferença tão grande assim na rentabilidade de uma aplicação? Então, a gente consegue enxergar que muito desse valor investido hoje em poupança, em caderneta de poupança, é exatamente pelo fato de que existe um histórico, existe uma confiança por trás da aplicação. E como eu disse, né, antigamente, na década de 90, a gente teve o confisco da poupança do Plano Collor, porque era para cobrir a inflação da época, ele achava que isso ia ajudar com que, se você tirasse o dinheiro da conta das pessoas, elas não iam ter poder de compra. Não havendo poder de compra, isso ia controlar a inflação, porque naquela época não existia taxa Selic. Tá? Então, vamos imaginar que estamos na década de 90, existe uma hiperinflação. Quem lembra aí da época de 94, 95, 96, vai lembrar da hiperinflação. Você é de manhã no mercado, os valores do açúcar eram um, você voltava à tarde, já era outro. Você estava chegando ao caixa, já tinha uma pessoa reetiquetando todos os preços, porque já tinha aumentado. Isso era a hiperinflação. De manhã você tinha um preço, à tarde tinha outro. E como os preços começaram a ficar mais altos, exatamente por causa da inflação, oferta e demanda, pouca oferta de produto, demanda muito alta de pessoas interessadas. Como eu deixei ali no material complementar sobre a história do dinheiro, o Brasil já vinha passando por várias mudanças de dinheiro, várias mudanças de moeda, para que a gente conseguisse controlar essa hiperinflação. Então, você tinha uma confusão na cabeça das pessoas muito grande pela troca de moeda. Então, eu até coloquei lá no material complementar a linha cronológica do dinheiro no Brasil. Você consegue enxergar que na década de 80 para 90, nós temos várias trocas de moeda. E essa troca de moeda fazia que uma moeda valesse mais que a outra, você não soubesse converter, teve gente que perdeu dinheiro porque não dava tempo de converter. A gente tem um exemplo daquele filme O Alto da Compadecida, quando o João Grilo e o Chicó quebram a porca e o dinheiro já não vale mais. É icônico porque foi exatamente na época que o dinheiro mudou de moeda. Então, acho que era cruzado, alguma coisa assim, tinha mudado a moeda e tinha perdido todo o valor de face. O valor de face é quando a sua moeda tem um valor e quando ela passa por uma mudança, este valor deixa de valer qualquer coisa. Ele não tem mais valor nenhum. Tanto é que os bancos davam um período para você poder trocar esse dinheiro. Né? Depois dessa data, você não conseguia mais. E com isso, você tinha a hiperinflação acontecendo. Você tinha as trocas de moeda, mais a questão de uma oferta de produtos muito pequena no mercado. Logo, quem tinha dinheiro ia para o mercado comprar em quantidades absurdas para conseguir manter ali os preços. Foi daí também que nasceu a ideia de fazer compra por mês. Porque como você tinha todo dia que ia ao mercado, ou toda semana, e os preços flutuavam, né, mudavam o tempo todo, as pessoas começavam a entender que hoje elas iam comprar 1 quilo de açúcar por R$ 1, no período da tarde elas iam pagar 1,25, na outra semana 1,50, depois 1,75. Então, era preferível ir ao supermercado, comprar tudo de uma vez e esperar até o próximo mês para fazer uma nova compra. E daí nasceu a ideia de compra mensal. Né? Em momentos de hiperinflação, que a inflação dispara, é normal pessoas, comum, né? Normal não é. É comum pessoas pegarem e fazer grandes compras para assegurar o seu poder de compra. É por isso que também a gente tem essa sensação de quando tem uma oferta, tem uma promoção de roupa, de sapato, de qualquer coisa, a gente quer comprar um monte de uma vez, porque a gente acha que essa promoção não vai acontecer de novo. Isso é um gatilho mental. E isso vem exatamente por causa das épocas de 1970, 80 e 90, que são os auges da hiperinflação. E aí veio a história do Collor. O Collor, vendo toda essa situação acontecendo, virou e falou o seguinte: vamos confiscar o dinheiro da poupança, porque se a galera não tiver dinheiro na conta, eles não vão poder ir ao mercado comprar, e com isso, quem está produzindo vai ter que vender por um valor mais em conta, e com isso a gente controla a inflação. Pelo contrário, isso deu um dos maiores problemas da nossa economia. O fator dele ter tirado o dinheiro da poupança fez com que as pessoas perdessem mais ainda o poder de compra, né? A gente não sabe o que tomou no dia que ele fez isso, porque não faz sentido nenhum. Tirar dinheiro da população não significa que as coisas vão ficar mais baratas, significa que ninguém vai ter dinheiro. Então, o que já era caro vai ficar mais caro, e agora nem da poupança eu vou poder tirar dinheiro, porque não tem.
E isso gerou a indignação que a gente carregou aí em 90, início dos anos de 2010, né, década de 10 e década de 20, que é a que nós estamos vivendo agora. Né? Nós estamos indo para a década de 30. Né? Então, nós somos as novas décadas de 10, 20 e 30. Então, a gente ainda está pagando, por incrível que pareça, poupanças lá da década de 90 que não foram recuperadas. Só que a partir disso, deste problema que aconteceu com o confisco da poupança, nós tivemos a Lei de Proteção ao Investidor, que é aquela lei que eu já mencionei aqui para vocês algumas vezes. A partir deste momento, nenhum presidente ou nenhuma autarquia financeira pode confiscar o dinheiro do brasileiro. O único que pode bloquear o seu dinheiro é a Receita Federal por sonegação de impostos. E é bloquear. O dinheiro nem sai da sua conta. Ele vai ficar aparecendo lá para você, saldo bloqueado, tanto. E aí você vai ter que ir atrás de uma contabilidade, de um advogado, para se apresentar à Receita Federal para resolver a sua situação. Mas o dinheiro não vai sair da sua conta. Ele vai ficar bloqueado. Tá? Então, essa lei surgiu exatamente por causa desse problema com a poupança. Né? E o termo caderneta de poupança vem do caderninho de anotações que o investidor recebia ao abrir a conta, para que anotasse os rendimentos da aplicação. A minha avó, não sei se vocês passaram por isso, mas eu lembro de ir com a minha avó ao banco, era na época que o banco da minha avó era o Banespa, e a minha avó, ela tinha uma espécie de, não era um caderninho, era uma ficha, que todas as vezes que ela guardava dinheiro, a moça do banco ia lá, anotava o valor que ela tinha depositado, anotava qual era a taxa de retorno sobre aquele dinheiro e carimbava um valor ali do banco. Teve uma época também que, por causa da valorização e desvalorização do dinheiro, a minha avó recebia um valor em ouro. Sim, um minério, ouro. Ela recebia uma espécie, não era uma pepita, era uma plaquinha de ouro. E eu lembro dela vindo embora com essa plaquinha de ouro para casa. E no dia seguinte, ela voltando no banco para trocar essa plaquinha de ouro por um valor maior de dinheiro, por causa da oscilação do ouro também. Então, você tinha a poupança sendo feita através desse caderninho, tinha essas plaquinhas de ouro. Você pode pesquisar aí no Google, que você vai ver que existiu lá na década de 90. Então, você conseguia trocar dinheiro por ouro, você conseguia ter essa caderneta, né, de poupança dessa forma. Então, era anotado de uma forma muito arcaica, vamos dizer assim, né, no papel. Então, não era informatizado como é hoje em dia. Em 18 de abril de 1874, foi assinado o decreto 5.594, que estipulava que as taxas de juros não seriam superiores a 6% ao ano e que a taxa seria fixada uma vez por ano. Então, lá em 1874, eles acharam que era melhor colocar a poupança fixa no seu melhor momento em 6%. E olha como o Brasil é atrasado nesse sentido. A gente está falando de 1874. Faz quase 150 anos. Que a gente tem uma poupança a 6%. Que absurdo. Então, assim, não houve uma correção deste percentual. Então, por isso que a gente fala que poupança, esquece, não é uma aplicação, porque ela não tem valor de mercado, de fato. Né? Conquista de direitos. Em 1915, foi estipulado pelo decreto 11.820 que mulheres casadas poderiam ser titulares de aplicações na poupança, desde que houvesse permissão do marido. Entretanto, somente em 1934 as mulheres conquistaram o direito de abrir suas cadernetas independente da vontade de seus maridos. Mais uma vez, algo bem arcaico na história da humanidade. Né? A mulher, a partir ali de 1915, ela poderia ter uma caderneta de poupança se o marido dela permitisse. Aquela história, né? Você pega vários vídeos da internet, a mulher da década de, aliás, do século de 1900, ela era bruxa. Por quê? Ela era inteligente, ela estudava, ela tinha caderneta de poupança, é umas coisas muito fora da noção, né? Mas é como acontecia naquela época. E a partir de 1934, a mulher adquire o direito de ter uma caderneta de poupança ali, sem a permissão do marido. Então, imagina, naquela época, quem não era casada, ou quem o marido não dava permissão de abrir uma caderneta de poupança, não tinha dinheiro guardado, né? Pelo menos não tinha um dinheiro rendendo alguma coisa. Teria que guardar em casa, na lata de açúcar, né? Então, isso faz parte da história do Brasil também, da história do dinheiro. E aí, a partir, então, de 1934,
nós temos as mulheres têm direito a ter a caderneta de poupança. Falando ainda sobre direitos, hoje, por exemplo, em Bolsa de Valores, de 100% dos investidores que existem na Bolsa, somente 26% são mulheres, os outros 74% são homens. É um mercado predominantemente ainda masculino. Que a gente vai mudar isso em breve, né? Então, com isso, a gente consegue enxergar que o avanço dos direitos das mulheres impactaram diretamente no mercado financeiro, mas ele ainda é muito pequeno no sentido de evolução. Porque, como eu já mostrei para vocês aqui em aulas anteriores, quando a gente olha na curva etária, nós seremos um país de pessoas mais velhas e principalmente mais mulheres. Teremos menos homens e teremos menos jovens. Então, a gente precisa aumentar e muito a participação de vocês, mulheres, em Bolsa de Valores. Não somente em Bolsa de Valores, mas nos investimentos como um todo. Né? O foco do Rica da Família sempre foi esse, inclusive. Né? Educar, empreender e ensinar vocês a investirem para que exista um aumento de participação das mulheres, não só nos investimentos básicos, mas em investimentos complexos. Né? Então, quem foi comigo na semana passada lá no evento do Piago Experience, viu? Da maior parte dos palestrantes eram homens. Eu acho que teve somente uma mulher palestrante que tinha uma certificação CNPI, que é uma certificação muito rara aqui no nosso país. Pouquíssimas pessoas têm, uma única mulher. Mas a gente precisa atenção no posicionamento dela, da forma como ela falava, na forma como ela agia, perante os outros homens. Então, a gente percebe também que precisa existir vamos dizer, um alinhar de expectativas de mercado financeiro. Nós tivermos um número maior de mulheres investindo, trabalhando a área financeira, tomando controle da vida financeira da família, aprendendo a investir, investindo melhor para todos, a nossa economia ela também melhora. Né? Existe o protecionismo que ele vem das mulheres. O homem ele arrisca demais. Aquela história que a gente vê na internet, né? Por que homens vivem menos? Tem que ter uma idiotice. Né? Se nós tivermos mais mulheres no mercado financeiro, no mercado de capitais, como nós chamamos, com certeza nós teremos um crescimento econômico do país muito melhor. Então, assim, hoje são 26% na Bolsa de Valores e a gente espera que isso vá aumentando aos poucos, né? Tudo bem que a gente tem um boom de crescimento. Vira e mexe, você vê assim, a Bolsa fazendo curvas extraordinárias. E, por incrível que pareça, mulheres têm rendimentos em aplicações melhores do que homens. Isso é um outro estudo que a Bolsa já fez. Mulheres conseguem ter uma carteira de investimento mais rentável do que a dos homens. Por quê? Exposição ao risco. E a gente vai falar isso principalmente lá na parte de Bolsa de Valores. Certo? E aí, a gente pode falar sobre a velha poupança e a nova poupança. Prestem bastante atenção aqui, quem tem caderneta de poupança, tá? Contas abertas antes de 2012, a modalidade, a poupança, sempre pagava 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial, o que dá um rendimento mínimo de 6% ao ano. Com isso, aqueles que ainda têm depósitos realizados do dia 3 de maio de 2012 para trás, possuem uma rentabilidade quase 3 vezes maior que a atual, de 2,45% ao ano. Então, quem tem poupança antes de 2012 e tem dinheiro guardado lá antes de 2012, tem mais dinheiro. A partir de 2012, a regra da poupança é a seguinte: quando a taxa básica da economia, a nossa Selic, estiver em até 8% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic vigente. Então, quando a taxa Selic estiver em 8%, a poupança rende 70% desses 8%. Quanto seria isso? Vamos descobrir agora. Então, olha só. 8% vezes 70. 5,60. Ou seja, quando a taxa Selic estiver até 8%, a poupança rende 5,6% ao ano. Certo? Então, todas as vezes que a Selic estiver até 8%, a poupança rende 5,6% ao ano, ou, dividido por 12,
0,47, vamos arredondar aqui, né? 0,47 ao mês. 0,47 ao mês. Mas também tem a regra nova, né? Então, quando a taxa Selic estiver acima de 8%, a poupança renderá 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Ou seja, hoje que a Selic está em 11,25%, o máximo que a poupança vai te pagar é 6% ou 0,5% ao ano. Então, até 8%, 70% da Selic. A partir de 8% para cima, a poupança só vai pagar 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Assim, aí agora a gente vai trabalhar aquilo que eu falei para vocês, que é a alteração desses valores. Até o dia 9/11, né, que é hoje, na verdade, foi da semana passada, então, até a semana do dia 4, segunda-feira, desta semana que passou, a Selic estava em 10,75 ao ano. Ou seja, a poupança ia pagar 6% mais 17%, que era o que a gente chama de taxa referencial. Esses 17% é nada, né? Então a gente quase não considera eles. Então a poupança estaria pagando hoje, ela está pagando hoje 6,17. E a inflação acumulada até segunda-feira era 4,42. Mas lembra que eu falei para vocês aqui que a gente sofreu uma alteração na taxa Selic essa semana? Então, essa informação já mudou. Olha só. Agora, hoje, dia 9/11, a Selic está em 11,25. A poupança se mantém em 6,17, porque ela não muda, né? Acima de 8% da Selic. A poupança já não muda mais. E a nossa inflação, como a gente viu aqui no IBGE, está em 4,76. Então, a gente muda aqui também. Olha só. 4,76. Em outras palavras, senhoras, o que está acontecendo hoje? Selic aumentou, poupança não saiu do lugar, continua estagnada, e a nossa inflação aumentou. Certo? Então, poupança não é investimento. Olha só, a Selic está rendendo quase o dobro da poupança. A Selic, que é o indexador mais conservador, quando você compra o Tesouro Selic, é a aplicação mais conservadora, que tem a menor rentabilidade, por incrível que pareça, no mercado, ela ainda é quase o dobro da poupança. Então, quando alguém virar para você e falar assim, mas a poupança não tem imposto de renda, mostra para a pessoa o Tesouro Selic, por exemplo. Mas o Tesouro Selic é do governo. E você acha que a poupança que você faz no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, está no cofre de quem? Está no cofre do governo. A diferença é que, na poupança, ele está te pagando menos. No Tesouro Selic, ele está te pagando mais. Então, conhecimento é poder e poder liberta. Tá? Então, aqui nós temos essas informações sobre taxa Selic, poupança e inflação hoje. Nós também temos a tabela do imposto de renda regressivo, que nós vamos ter em algumas aplicações. Então, olha só. Todo mundo bate no ponto de que a poupança não cobra imposto de renda. Ok. Mas e as aplicações que cobram imposto de renda? Quanto que é este imposto de renda e como ele funciona? Então, o Banco Central criou a tabela do imposto de renda regressivo. O que significa isso? Que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você paga sobre o que rendeu. O imposto que você paga no investimento não é sobre o montante que você colocou, é sobre o que ele rendeu. Então, se você coloca, por exemplo, R$ 100 em uma aplicação e ele vira 110, o que vai ser cobrado de imposto é referente aos R$ 10 que rendeu, não é sobre os 110. Então, por isso que a gente coloca aqui, o desconto é sobre a rentabilidade no momento que você resgata a sua aplicação ou que ela chega ao vencimento. Tá? Então, se você deixa o seu dinheiro investido de 1 a 180 dias, você vai pagar um imposto de renda de 22,5% sobre o que rendeu. Então, se rendeu R$ 10, você vai pagar 22,5% sobre os R$ 10. Certo?
Se você deixar o seu dinheiro investido de 181 dias a 360, ou seja, de 6 meses a 1 ano, desses R$ 10 que deu, você vai pagar 20% de imposto, ou seja, R$ 2. Anteriormente, você ia pagar R$ 2,25, agora você vai pagar R$ 2 de imposto. Se você deixar seu dinheiro investido de 1 ano, de 361 dias, a 720, 2 anos, o seu dinheiro investido lá e rendendo R$ 10, você vai pagar 17,5% de imposto, ou seja, R$ 1,75. Se você deixar seu dinheiro de 720 dias para mais, você vai pagar a alíquota mínima de 15% sobre esses R$ 10, vai ser R$ 1,50. Ou seja, o fator tempo aqui, de um dia até 720 dias para mais, dá uma diferença de desconto de R$ 7, aliás, de R$ 2,50. Então, você escolhe se quer pagar um imposto mais alto ou um imposto mais baixo. E quando você tem uma aplicação financeira, é interessante você saber se ela tem imposto ou não tem imposto. Então, por exemplo, poupança não tem imposto. Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, desculpa. Tesouro Direto, CDB, Fundo de Investimento, tem cobrança de imposto de renda. LCI, LCA e poupança não tem. Tá? Então, a gente precisa saber também se a nossa aplicação financeira ela vai ou não ter uma cobrança de imposto de renda, certo? E aí eu também coloquei aqui para gente o seguinte. Você decidiu guardar R$ 100 no Tesouro Selic, rendendo 10,75, que era o da semana passada. Só que mudou, né? Agora está 11,25, então a gente vai alterar esse valor aqui. Caso não mude nos próximos 12 meses, então isso daqui já não vale mais, porque era caso não mudasse, e ela mudou. Então isso daqui já vai sofrer uma alteração. Mais R$ 100 na poupança, rendendo 6,17 ao ano. Então, você guardou R$ 100 no Tesouro Selic, rendendo 10,75. Guardou mais R$ 100 ali na poupança, rendendo 6,17. Com uma inflação de 4,42, que era a inflação da semana passada. Como ficaria a sua rentabilidade? Então, olha só. Quando eu fiz esse exercício para mostrar aqui para vocês na semana passada, esses eram os valores que nós tínhamos. Se você investisse R$ 100 no Tesouro Selic, você tem R$ 100 mais 10,75, que era a taxa Selic da semana passada, ia ter um valor bruto de 110,75. Desse 110,75, eu tiro os 4,42% do rendimento. Né? Aliás, desculpa, da inflação. Eu vou ter 105,85. Então, eu vou descontar aqui a inflação. Tenho 110,75, vou descontar a inflação, vou ficar com 105,85. Destes 5,85, eu vou descontar os 17,5% da Selic, porque eu vou deixar esse dinheiro investido aí por 1 ano e meio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 4,83 de rentabilidade líquida. 4,83 mais os R$ 100 que eu investi, eu vou finalizar 1 ano e meio com R$ 104,83. E na poupança, que não tem imposto? Na poupança, eu teria R$ 100 mais 6,17. Eu vou ter 106,17. Se eu tiro a inflação do período, o meu poder de compra vai ser de 101,48. O que você preferiria? 101,48 da poupança, que não te cobra imposto de renda, ou você preferiria ter os 104,83 do Tesouro Selic, mesmo cobrando imposto de renda? Isso foi semana passada. E agora, com essa alteração? A poupança nada mudou, né? Porque a poupança ela não muda, então eu vou passar ela para cá. E vou somente alterar as informações aqui, ó, da nossa aplicação que teve alteração. Então vamos fazer isso daqui, ó. Vou copiar e colar. É a mesma coisa, ó. Só vou passar para cá. E vou mudar os valores. Então, olha só. Semana passada era 10,75. Hoje é 11,25. Então, vou mudar aqui, ó. É 11,25. Então, R$ 100 mais 11,25% vai dar 111,25. 111,25. 11,25. 111,25. Menos 4 e não é mais 4,42 de inflação, né? Quanto está a inflação hoje? 4,76.
Então, aqui, ó, eu vou ter que descontar 4,76. Vamos descobrir na calculadora. Vou vir aqui, virar a calculadora, vou colocar 111,25 menos 4. Quanto que tá mesmo? 4,76. Menos 4,76%. 105,95. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso daqui vai dar 105,95. Então, o que eu tive de rentabilidade bruta foi esse 5,95. Então, vou colocar aqui, ó. Só trocar para 8, agora eu coloco 9, e desconto os 17,5%. Então, vamos colocar aqui, ó. 105,95 menos 100, ficou 5,95. 5,95 menos 17,5%, 4,91. Então, a minha aplicação aqui finalizou, depois do imposto de renda, 4,91. Aqui, então, finalizou com 104,91. A poupança não vai mudar em nada na questão de rentabilidade, mas mudou o fator inflação. Tivemos agora mais inflação, então eu tenho que descontar essa inflação aqui. Então, qual que é a inflação atual? 4,76. Eu vou vir aqui no 106,17 e vou colocar menos 4,76. Então, quanto que vai ficar aqui? Vamos para a calculadora. 106,17 menos 4,76% igual a 101,12. Vamos ser bonzinho com a poupança e vamos arredondar esse 11 centavos aqui para 12, né? Porque a terceira casa é um 6. Todo número acima de 5 você pode arredondar para mais. Então, 101,12. O banco não vai arredondar para você, tá? Ele vai pagar 101,11 mesmo. Mas é só porque a gente está sendo bonzinho. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Era 101,48. Poxa vida. Agora é 101,12. Você perdeu 36 centavos nessa brincadeira de uma semana para outra. Então, olha só como isso é ruim. Tesouro Selic aumentou a rentabilidade porque a taxa Selic aumentou. Logo, ele vai te pagar um pouquinho mais. Mesmo com desconto da inflação, porque a inflação aumentou, você ainda tem um poder de compra de 105,95. Quando você desconta o imposto de renda de 1 ano e meio, você vai ficar com 104,91 de poder de compra. Enquanto no caso da poupança, a rentabilidade não aumentou, porque não aumenta, é fixo, é lei, não pode aumentar. Mas ela teve um aumento na inflação, ela teve um aumento no desconto. Logo, esse poder de compra, que era 101,38, agora é 101,12. Você perdeu 36 centavos só por causa desse aumento da inflação ali de 4,42 para 4,76. A gente está falando ali de 0,34%. 0,34% de aumento levou 0,36 centavos da rentabilidade da poupança embora. Quanto maior a inflação e menor a rentabilidade, menos vale o seu dinheiro. Quanto maior a rentabilidade, menor a inflação, mais vale o seu dinheiro. Então, é por isso que a gente fala que mesmo o Tesouro Selic, com o imposto de renda, descontando a inflação, é mais vantajoso do que a poupança. Ah, Bruno, mas R$100. Tá bom, e vamos pensar o seguinte, que você colocou o dinheiro da sua vida aqui dentro. Será que esses 36 centavos ou esses R$4 e pouquinho de diferença de um para o outro não vai fazer diferença no longo prazo? Eu já mostrei para vocês lá no comecinho, né, do curso, nas aulas de educação financeira, quando a gente consegue jogar um dinheiro que a gente ia gastar com besteira em aplicação financeira, rendendo de forma fixa durante muitos anos. O valor vira milhões de reais. Aqui é a mesma coisa. Então, se você não entender isso, você vai, infelizmente, continuar perdendo dinheiro. E aqui é uma soma de fatores. Você precisa
investir para proteger o seu dinheiro, você precisa tomar cuidado com as suas contas pessoais da sua empresa, porque não adianta nada você conseguir guardar dinheiro. Uma aplicação que te paga muito, te paga bem, como, por exemplo, o Tesouro Selic, que é conservadora, é boa, está alinhada ali à proteção do governo, mas na sua vida pessoal, você gasta mais do que você ganha, você atrasa a dívida. Então, olha só, a Selic fez com que essa aplicação passasse a render mais. Porém, a gente também teve um aumento da taxa de juros, né? Você teve um aumento da inflação e com isso está rendendo, mas ainda está rendendo pouco. Agora, imagina que você, além de não saber isso, investe na poupança, achando que está abalando, então você está guardando 100 reais na poupança, está super feliz que está conseguindo guardar dinheiro, só que lá na sua vida pessoal você está devendo cartão de crédito. Então, olha só, isso aqui que você está tendo de aumento da Selic está sendo todo corroído, todo comido pelas suas dívidas particulares. Então, você só vai conseguir ter uma boa rentabilidade nos seus investimentos se você conseguir encontrar alternativas seguras que rendam mais que a poupança. Você só vai ter bom rendimento se você controlar suas contas pessoais e se você tentar fazer mais dinheiro. Tá? Então, não adianta nada saber fazer a aplicação, mas a sua vida particular está uma bagunça. Você deve cartão de crédito, tem conta em atraso, está pagando juros altos, porque assim como aumenta a rentabilidade da sua aplicação, porque a Selic aumentou, lembra que a Selic ela também aumenta os juros das dívidas. Então não vai adiantar nada, certo? Então controle muito bem o seu financeiro, tanto nos seus investimentos, quanto também nas suas contas. E é claro que aqui eu estou mostrando somente a comparação entre poupança e Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora que existe no Brasil. Se eu pegar um CDB que rende 110% do CDI, 120, 130, essa diferença vai ser ainda mais discrepante. Você vai ver valores assim, absurdos. Você vai começar a olhar e falar assim, por que eu não comecei a investir no CDB antes? Por que eu não comecei a investir no Tesouro antes? Falta de informação. Mas a gente está corrigindo isso. Então, eu tenho que olhar daqui para frente. Eu não posso colocar meu dinheiro em qualquer lugar. Eu não posso deixar meu dinheiro parado na conta. Porque ainda tem essa. Eu não sei, esse negócio de aplicar dinheiro é muito complicado, não vou guardar, vou deixar o dinheiro na conta. Só que o seu dinheiro na conta está se desvalorizando pela inflação. Dinheiro parado em conta não está se multiplicando e está se desvalorizando. Então imagina que a pessoa nem guarda na poupança, que a poupança é o pior, mas existe aquela história. O fundo do poço ainda tem um alçapão que você consegue descer um pouco mais. O alçapão é a galera que não investe, é a galera que deixa o dinheiro parado na conta. O fundo do poço é a poupança. O alçapão é quem nem na poupança coloca o dinheiro. Então você está tendo a corrosão do seu dinheiro pela inflação, certo? Então é por isso que a gente fala aqui. A poupança tem uma história muito triste. Ela não consegue aumentar a rentabilidade dela. Não adianta. Você pode chorar, escanear, isso não vai acontecer. É uma lei. Lei deste tipo no mercado financeiro não pode ser alterada. Então a poupança sempre vai render no auge dos dias de glória dela, 6,17. Algumas poupanças ainda pagam 6,23, 6,24, depende muito do banco, mas na média é 6% ao ano. Tá? Enquanto outras aplicações, começando pelo Tesouro Direto, te pagam um pouco mais. Tá? Então, essa é a diferença, por exemplo, do Tesouro Selic para a poupança. Eu espero que quem tenha dinheiro na poupança aqui esteja se coçando para tirar o dinheiro de lá. E para que quem conhece pessoas que têm dinheiro na poupança, comece a mostrar para essas pessoas, porque o negócio vai ficar doido. Tá? E vai piorando. Por quê? Se a inflação continuar aumentando, a taxa de juros também vai aumentar. Quanto maior o aumento da taxa de juros, quem investe no Tesouro Selic, no CDB, por exemplo, vai estar olhando para quem investe na poupança e vai estar rindo. Porque é isso que vai acontecer. Então a gente vai acabar fazendo bullying com quem está lá na poupança. Certo? Então, basicamente, quanto à poupança, este era o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu aumentar aqui para a gente, de novo, que agora não vou escrever mais. Certo? E aí, vai continuar na poupança? Isso é uma escolha que eu acho que todo mundo tem que repensar. Certo? E aí eu trouxe um exercício para vocês. Isso aqui vocês vão responder no chat para mim, tá? Então, vocês vão ter que colocar aqui no chat para mim se uma aplicação ela é pré-fixada, pós-fixada ou híbrida.
Então, vamos prestar atenção no seguinte. A aplicação A, ela é um tesouro. Eu tampei aqui em cima porque falava qual era o tipo de aplicação, eu quero que vocês pensem. Essa aplicação está rendendo 12,38% ao ano. Ela é pré-fixada, pós-fixada ou híbrida? Coloquem aí para mim no chat. O A é pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Olhem lá para a taxa que ele está rendendo. Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Carla, pré, quem mais? Sheila, Amanda, Wanderleia, Mary, e aí? Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Tempo. Mary, pré. Muito bem. Amanda, Sheila. Amanda, pré. Sheila, Wanderleia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Pré-fixado. Por quê? Porque temos uma taxa aparecendo aqui ao ano. Então, toda aplicação que tem aqui uma taxa com um percentual ao ano é pré-fixada. A aplicação B, ela é pré-fixada, pós-fixada ou híbrida? Pós-fixada, pós. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Amanda pós, dou-lhe três, pós-fixada. Exatamente. Por quê? Está rendendo a taxa Selic. E Selic é indexador dos pós-fixados. Perfeito. Agora vamos para o C. A aplicação C é pré-fixada, pós-fixada ou híbrida? Pré, pós ou híbrida? Prestem bastante atenção em como ela está rendendo. Pré, pós ou híbrida? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ela é pós-fixada, porque ela rende 89% do CDI. Tudo que é Selic, CDI e IPCA é pós-fixado. Tá vendo lá em cima? Ó? A partir de 89% do CDI. Tá? Então, ela é uma pós-fixada. Vocês ficaram na dúvida porque aparece a partir de 89% do CDI. Então, 89% e CDI. Então, a gente acha que é 89% mais CDI. Não, é 89% do CDI. Então, prestem atenção na interpretação de como aparece a informação da rentabilidade. A partir de 89% do CDI. E aqui tem mais uma pegadinha. Algumas aplicações aparecem assim, LCI, DI, liquidez 90 dias. DI é de CDI. É que o banco é preguiçoso e coloca DI, mas é CDI. Tá? Então, tudo que é IPCA, CDI e Selic é pós-fixado. Então, o C é pós-fixado. Sabendo disso, a letra D é pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Pré, pós ou híbrido? Mary híbrida, Amanda pós. Ainda mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O foco não é a validade, o foco é a rentabilidade. Esquece a validade. Aqui é rentabilidade. Qual que é a rentabilidade? 100% do CDI. Então, quando é 100% CDI, é pós-fixado.
Tudo bem. Amanda, ok. Carla, ok. Mary, não. Colocou híbrido. Exatamente por causa desse 100% do CDI. Dá a impressão que é 100% mais CDI, mas não é. É 100% do CDI, tá? Então, classificar como pré, pós e híbrido não tem nada a ver com vencimento. Tem a ver com a forma da rentabilidade. Então, se eu vejo que é 12,38% ao ano, pré-fixado. Se eu vejo que aparece Selic ou CDI ou IPCA, pós-fixado, certo? Vamos para mais 3. Letra E. Este tesouro, ele é pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Pré-fixado. Vamos lá, quem mais? Pré-fixado. Pré-fixado. Mais um. Pré-fixado. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Pré-fixado, porque ali na frente aparece 12,44% ao ano. Então, apareceu ao ano pré-fixado. Letra F. Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Pré, pré. Muito bem, pré-fixado, porque é um tesouro com juros semestrais de 2023, pagando 12,38% ao ano. Então, 12,38% ao ano. Perfeito, pré-fixado. Último, letra G. LCI IPCA final 3 anos. Pré, pós ou híbrido? Carla, híbrido. Híbrido. Amanda, híbrido. Sheila, híbrido. Agora sim nós temos um híbrido, porque a partir de 5,26% mais IPCA. Ou seja, é uma taxa pré-fixada, 5,26, mais IPCA. Isso aqui, gente, é decoreba. É um saco. Essa é a parte mais chata da renda fixa. Você decorar o que é pré, pós ou híbrido. Tá? Vamos lá. O que caracteriza pré-fixado? 12,44% ao ano. Apareceu ao ano e um percentual, ele é pré-fixado. Pós-fixado, vai aparecer Selic, IPCA e CDI. Apareceu 100% do CDI, pós-fixado. Selic, pós-fixado. Tesouro Selic 2026, pós-fixado, que rende a Selic. Então, se render o indexador Selic, IPCA ou CDI, pós-fixado. Híbrido, quando aparece uma taxa mais outra taxa. Tá? Então, caso aqui do G. 5,26, pré-fixado. IPCA, pós-fixado. Então, ele é um híbrido. Ele tem os dois. Então, pré-fixado, taxa fixa ao ano. Pós-fixado, atrelado a Selic, CDI, IPCA. Híbrido, taxa pré-fixada, mais taxa pós-fixada. Certo? Isso daqui é uma coisa que vocês vão ter que ver regularmente. Ponto muito importante que eu não coloquei aqui, porque a gente ainda não está comparando uma aplicação com outra. A gente não está fazendo exercício de comparação, nem de indexador e nem de rentabilidade. Está só colocando. A gente compara pré-fixado com pré-fixado, pós-fixado com pós-fixado e híbrido com híbrido. A gente não pode comparar pré-fixado com pós-fixado, híbrido com pós. A gente não pode comparar renda fixa com renda variável, tá? Porque são mercados diferentes, são aplicações diferentes. Bruno, eu posso comparar o tesouro pré-fixado com o CDB pré-fixado? Pode. Bruno, eu posso comparar o Tesouro IPCA com uma LCI que paga IPCA? Pode. O que você não pode é misturar essas aplicações. Tá? E como a Amanda colocou aqui, sim, vai dar um nó. E eu vou ser bem sério para vocês. Investindo durante, 15 anos, eu fui entender de fato que era pré-fixado, pós-fixado e híbrido nos últimos 6 anos para cá. Porque sempre deu esse nó na cabeça. Tá? O que é pré, o que é pós, o que é híbrido. Quando é que eu sei que Selic é pós, ou ela é pré, ou ela é híbrido? Só a gente colocando várias vezes estudando, tá? Certo? Então, olha só. Só para recapitular, pré-fixado, taxa ao ano.
pós-fixado, Selic, CDI e PCA. Ok? Híbrido, pré-fixado, mas pós-fixado. Ok? Certo? O Fabiano até um alívio ouvir isso. Gente, isso daqui, minha filha, só você vendo muito, 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 muito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para quem trabalha ou para quem cuida de qualquer coisa de casa, não importa o que seja. Não foi nos primeiros 30 minutos fazendo que você fez bem feito. Você levou uma vida para fazer aquilo bem feito e hoje você provavelmente deve criticar algumas coisas que você faz. Investimento é a mesma coisa. Por isso que eu já falei aqui anteriormente e volto a repetir. Você está achando que somente fazer o curso do Rica da Família vai ser o suficiente para você entender tudo sobre investimentos? Esquece. Eu trabalho com investimentos há bastante tempo, faço investimento há bastante tempo e eu estou fazendo curso de investimentos o tempo todo. Porque é muita coisinha, muita regra. A gente ainda está na parte de indexadores. A gente ainda vai fazer cálculo de rentabilidade. Quando que eu sei que eu tenho que descontar imposto de renda, não desconto imposto de renda, quem desconta, quem não desconta, como que eu desconto a inflação, onde que eu pego a informação da inflação. Então, calma, segura a peteca aí, que uma hora você vai começar a entender e vai começar a fazer conexão. Outro ponto que eu acredito que faz muita diferença, não ficar somente na teoria. Nós vamos ter a aula prática. Na aula prática, nós vamos lá no Banco Inter e vamos escolher aplicações para focos diferentes. Vocês vão ter que fazer a aplicação na prática. Então, vocês vão ter que separar uma graninha aí para poder investir. Não adianta. É a mesma coisa que eu explicar a teoria de andar de bicicleta e você nunca ter se estabacado numa parede com uma bicicleta. Você não vai saber que você precisa desviar. Eles vão falar que você precisa. Então, isso faz toda a diferença. Certo? Muito bem. Na próxima aula, a gente já volta nas dúvidas, mas na próxima aula nós vamos falar sobre Tesouro Direto e CDB. Então, vocês vão aprender sobre Tesouro Direto e CDB. Primeira parte da aula, somente Tesouro Direto. Segunda parte da aula, somente CDB. Certo? Ok? Bruno, tem algum filme, vídeo ou livro com esses conteúdos de uma forma divertida para ajudar na compreensão? Ou não tem nada que ajude a colocar esses assuntos na cachola? Na verdade, tem. Você vai ter alguns filmes, mas eles não são tão simples assim. A gente tem, por exemplo, o Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street explica bastante sobre o mercado de investimentos. Porém, primeiro, eu acho ele um filme sujo, que eu acho que ele fala muita coisa, enfim, tecnológica. Ele fala de coisas assim, bem complicadas do mercado financeiro. Você tem A Grande Aposta. A Grande Aposta também é um filme que fala sobre o mercado financeiro de 2008, da crise imobiliária dos Estados Unidos. Mas vocês também vão ter, nas próximas aulas, um deck de cartas. Deck de cartas é um baralho com essas informações para vocês memorizarem. Então vai ter lá, CDB. O que é um CDB? Formas de rentabilidade, pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Tesouro direto. O que é o tesouro direto? Se ele é pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Como calcular a rentabilidade? Então vocês vão ter um deck para decorar essas coisas, tá? Eu acho que vai ficar mais simples por enquanto do que vocês procurarem por filmes. Também tem livros. O Gustavo Cerbasi tem um livro chamado Investimentos Inteligentes. Logo isso, pode pegar ele para mim, por favor? Aqui, um livro chamado Investimentos Inteligentes. Vê se você acha ele. Ele é preto com as letras laranja. Está escrito Gustavo Cerbasi na lombada dele. Ó, deixa eu tirar o fundo da tela para já aparecer. Esse livro aqui, ó. Tem que focar. Vou mostrar para vocês a capa dele. E depois eu vou mandar no grupo também. Ó, esse livro aqui. Certo? Ele se chama Investimentos Inteligentes. Estratégias para multiplicar seu patrimônio com segurança e eficiência. Certo? Ele é muito bom. Se eu não me engano, na Amazon tem a versão gratuita dele e tem alguns trechos dele também no YouTube. Outra coisa que vocês podem fazer, canal no YouTube do Banco Central.
No canal do Banco Central também tem bastante coisa falando sobre os indicadores, tá bom? Quanto mais conteúdo vocês verem, melhor vai ser, certo? E também tem o canal da Natália Arturi, a Me Poupe. Eu acho que não tem uma linguagem mais fácil para aprender sobre investimentos de renda fixa ou qualquer tipo de coisa que o canal da Me Poupe, tá? É muito bom também, certo? Principalmente os primeiros vídeos do canal são bem antigos, lá de 2015. Então, são 9 anos aí de conteúdo para vocês estudarem, certo? Muito bem. Nós vamos, então, finalizando por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre Tesouro Direto e CDBs. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. E leiam e assistam os materiais complementares, certo? Quando eu subir as gravações da aula de hoje, eu vou informar para vocês. Dúvidas, me chamem no WhatsApp, tanto no grupo quanto no particular, tá bom? Beijo de luz, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.